Boa tarde. Eu gostaria primeiramente de agradecer à comissão organizadora pelo convite e vou tentar contar uma historinha para vocês que a gente tem vivido lá no estado do Rio de Janeiro, que é a esporotricose. Bem, só para vocês relembrarem, né, a esporotricose é uma micose sistêmica, ela é adquirida por inoculação traumática do fungo, tanto que tem sido considerada como uma micose de implantação. E alguns casos podem ocorrer através da inalação, eu vou falar disso daí durante a minha exposição, tá certo? E ela afeta os homens e os animais. Bem, a esporotricose, a maioria das pessoas devem estar sabendo, até 2007, mais ou menos, era considerada ser causada por um único fungo, o Sporotrix schenck, que é um fungo dimórfico, né, que todo mundo sabe, que tem, quando está em parasitismo, ele se transforma na forma leveduriforme, só que nós tivemos, depois de 2007, com o avanço da identificação molecular, baseada no gene da calmodulina, foi proposto que o Sporotrix seja um complexo de espécies, atualmente nem é considerado mais complexo, são consideradas espécies, e vocês vão ver a distribuição é muito associada com diferentes locais, tá? Eu vou falar disso um pouquinho também. O diagnóstico laboratorial, eu vou fazer só um en passant, porque a gente foi chamado mais para a gente falar da expansão e da clínica, né? Normalmente, o diagnóstico nas micoses em geral, ela tem que ter o diagnóstico confirmatório através do cultivo, identificação do fungo, mas no caso agora, devido a essas espécies diferentes, obrigatoriamente, na esporotricose, a gente tem que fazer uma identificação molecular para confirmação de espécie. Como vocês podem ver aqui, a distribuição da esporotricose, ela é muito frequente na América do Sul, tá certo? E ela tem, eu vou ter dificuldade com esse mouse, tá? Mas eu vou tentar. Na América do Sul, tá? Mas ela está distribuída em outros locais também. E o que nos chama a atenção é a distribuição das espécies em diferentes partes do mundo, a distribuição geográfica. Por exemplo, na China, a gente tem mais a espécie o Sporotrix globosa. Aqui nessa região do México, na Guatemala, mais o Sporotrix schenck. E aqui no Brasil, a gente está tendo mais a distribuição do Sporotrix brasiliensis. E vocês vão ver o porquê dessa mudança nesse painel. Classicamente, a esporotricose ela era adquirida através, né, da inoculação traumática, como eu falei, e até 1998, a maioria dos casos que a gente via no Brasil eram associados com a infecção através da inoculação traumática por mexendo em solo, em farpas de madeira. Desde 1997, esse quadro mudou. E esse quadro mudou principalmente no estado do Rio de Janeiro, tá? De onde que a gente tinha, de 1998 a 2012, aproximadamente 13 a 14 casos no nosso hospital, lá na Fiocruz, e de uma hora para outra começaram a surgir casos, assim, muitos casos, e todos eles associados, assim, com os gatos. Todos os pacientes que iam para a gente, eles falavam que eles tinham adquirido a esporotricose através da inoculação do fungo pelo gato. E como vocês podem ver, isso aqui é um quadro bastante interessante nosso, que nós temos a esporotricose desde 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente já tem notificação compulsória só lá no estado do Rio de Janeiro. No Brasil ainda não existe a notificação compulsória da doença. Então, vocês podem ver aqui que nós tínhamos um número grande de casos e depois que a gente começou a ter a notificação compulsória e a descentralização do diagnóstico, a gente diminuiu aqui, o nosso quadro seria, o INE seria em azul e o vermelho seria no Sinan, né? Que então são outros locais que estão fazendo o diagnóstico do Rio de Janeiro também. Aqui também eu trouxe um mapa para vocês terem uma ideia, que em 2008 nós tínhamos uma localização, assim, um determinado cinturão, que a gente chama um cinturão ao redor, em alguns municípios ao redor da cidade do Rio de Janeiro,
E, atualmente, até 2015, isso foi trabalho do Falcão, uma tese de mestrado, a gente já vê casos de esporotricose no estado do Rio de Janeiro quase inteiro, tá certo? Por que da ocorrência desse surto, dessa explosão de esporotricose? A gente tem visto que onde existe um maior número de casos são associados com a área de desmatamento e essa urbanização desgovernada que está ocorrendo através das comunidades, uma precariedade sanitária muito grande nesses locais. Com isso, existe uma população de ratos muito grande e, consequentemente, as pessoas têm os gatos. E os gatos se infectam, ficam doentes. Vocês vão ver que eu trouxe um pouquinho para vocês verem isso também. A transmissão no nosso estado é praticamente 90% relacionada ao contato com os gatos. Tá? A gente tem, principalmente, o caso de arranhaduras, né? A mordedura e a mordedura e a arranhadura. Acomete mais as mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos, mas a gente tem os extremos de idade também afetados, tá certo? Essas pessoas normalmente têm atividades domésticas, então ela tem os pets delas, então elas lidam diretamente com o gato e elas têm vivem em áreas com um baixo poder aquisitivo. O desenvolvimento da doença depende desses 4 fatores, tá certo? E eu vou falar um pouquinho das manifestações clínicas clássicas. No nosso caso, na nossa epidemia, praticamente 66% eles têm uma lesão linfocutânea, né? A forma linfocutânea é a clássica, tá certo? E aproximadamente 25% apresentam a cutânea fixa localizada. Essas formas vocês estão acostumados a ver, então não vou parar em cima disso. Agora, o tratamento é o itraconazol de escolha, né? Mas tem alguns tratamentos alternativos. As formas clássicas, normalmente a gente tem o critério de cura é considerado quando nós temos sem crosta, sem infiltração, sem eritema e reepitalização. A gente tem alguns casos que a gente tem obrigatoriedade de fazer um tratamento adjuvante, então pode ser através da crioterapia, pode fazer através da punção, você punciona aqueles nódulos com pus, então facilita a chegada do itraconazol e também você alivia o paciente e você diminui a carga parasitária local. E também a gente, através de curetagem, tem alguns casos, tá certo? As crianças no Rio são bastante afetadas, a gente tem vários casos, e aqui tem o tratamento normalmente a gente dá através do itraconazol, mas também o iodeto de potássio pode ser usado, embora ele seja, assim, não muito agradável para a criança, então tem que se misturar em iogurte, em comida, tá certo? E o que mais nos chama a atenção são as formas raras, diferentes das clássicas que a gente conhece até atualmente. E, normalmente, essas formas são associadas com lesões causadas por Sporotrix brasiliensis, que é o principal agente da esporotricose na nossa endemia. Certo? Então, aqui vocês têm várias manifestações raras. Ela pode ocorrer por diversas inoculações fúngicas, geralmente são pacientes imunocompetentes, não são os pacientes imunodeprimidos. As lesões oculares, as conjuntivites granulomatosas são muito comuns lá no nosso instituto. E a gente sugere para quem quiser que vê uma forma dessa, pesquisar uma imunossupressão, mas normalmente é mais associado ao imunocompetente mesmo. Tá? Nós descrevemos uma casuística relativamente grande de casos de dicrocistite em pacientes infectados por Sporotrix brasiliensis, tá certo? Nós verificamos reações de hipersensibilidade, tem vários papers descrevendo onde você tem que fazer o tratamento normalmente do Sporotrix com o itraconazol e fazer uma associação de um anti-inflamatório, não esteroide, tá certo? A gente chama atenção nesses casos de algumas infecções secundárias, quando o paciente chega para nós
e fala que eles sentem muita dor. A esporotricose em si, ela não causa dor. Ela causa dor, mas não uma dor muito forte. Então, quando o paciente reclama disso, a gente suspeita realmente que exista uma infecção secundária associada a esse quadro, e aí você tem que fazer o tratamento para as duas infecções, tá certo? Nas gestantes, diferente de todos os pacientes que a gente não pode fazer nem itraconazol, nem terbinafina, então a gente utiliza termoterapia com calor local e utiliza também aquelas terapias adjuvantes que eu falei anteriormente, criocirurgia, a punção, a drenagem e a curetagem. Nos chama a atenção o número de casos de forma disseminada que atinge os pacientes a nível ósseo, tá certo? Esse primeiro caso que eu estou mostrando nas 3 primeiras figuras é um caso de esporotricose crônica causada por Sporotrix brasiliensis. A gente viu que houve uma alteração na virulência desse paciente, desse fungo, conforme o andamento dos anos, e a gente teve um acometimento ósseo muito, muito severo, tanto que o paciente ficou debilitado a nível de caminhar e não conseguir caminhar. E nesse segundo caso é interessante porque era um jovem e com não tinha nenhuma deficiência imunológica, e ele teve, nós acreditamos que ele teve uma infecção, uma lesão óssea por contiguidade, tá certo? Então é um caso muito, muito, muito raro e muito interessante que a gente viu nesse paciente. Aqui também, outra situação que a gente vê que é interessante é que ela pode ser unifocal ou multifocal. Nesse primeiro caso, é uma paciente adulta, uma senhora adulta, e não teve problema nenhum também de depressão no sistema dela, não era alcoólatra, não tinha nenhum indício de que tivesse uma imunodepressão, tá? Então ela teve acometimento, e ela depois do tratamento, vocês veem que ela teve uma cura praticamente 100%. Nesse segundo caso, o paciente não era HIV positivo. Eu vou mostrar seguido o paciente com HIV, tá certo? E ele também teve, esse daqui tinha sífilis e ele teve esse acometimento ósseo. Isso daqui é só para vocês terem uma ideia que a maior casuística mundial até atualmente publicada é a nossa, tá certo? Isso aqui eu vou passar. E aqui a gente tem uma situação que está sendo muito grave no Rio de Janeiro, é que a gente tem sobreposição de áreas endêmicas de AIDS e esporotricose. E isso está causando assim, uma série de lesões muito diferenciadas, os casos com manifestações muito, muito diferenciadas em termos de esporotricose. Por exemplo, aqui vocês podem ver que dependendo do nível de CD4, a gente tem uma manifestação da esporotricose disseminada a nível de corpo inteiro, e dependendo se o CD4 for mais elevado, são lesões mais fixas, mais localizadas, certo? Isso daqui, aqui tem uma possível tratamento que se usa lá, o nosso grupo utiliza esse esquema de terapia, isso aqui não precisa. Nos chama a atenção as recidivas, tem vários casos que depois de 2, 3 anos volta novamente o mesmo paciente, a gente isola novamente o fungo, o Sporotrix brasiliensis. As sequelas são importantes, tá certo? E a gente mostra aqui para vocês que o número de hospitalizações está sendo bem alto, uma coisa que antigamente vocês veem que até 2008 a hospitalização por esporotricose era baixa, e depois de 2008 teve um boom, exatamente, e também aqui eu mostro para vocês um número de óbitos relacionados à esporotricose, que também aumentou nos últimos anos, tá certo? Aqui eu trouxe só para vocês verem como os gatinhos ficam, eles ficam doentes como nós, o gato não é o vilão, o gato também sofre, tá certo? O gato também é tratado. Isso daqui para vocês verem, atualmente nós temos diagnosticados 4.915 gatos somente no INE, no nosso local, fora nos outros locais no Rio de Janeiro, tá certo? E devido a esse aumento enorme dos casos de esporotricose, a gente tem 2 subunidades do próprio município que fazem atendimento atualmente,
E o que se propõe é a castração cirúrgica, principalmente, porque para ver se a gente consegue diminuir a transmissão, porque o gato, quando ele tem as relações sexuais com as fêmeas, eles brigam e eles se arranham, então eles passam de um para o outro, e o outro gato vai e contamina um outro homem, e assim sucessivamente. Aqui para vocês verem, a gente tem também esporotricose canina, mas o número de felinos é muito mais alto, tá certo? Isso é de janeiro a julho. Vocês veem que nós temos 7.423 casos de esporotricose de janeiro a julho. O que tem sido feito, aquilo que eu falei para vocês, é monitoramento das cirurgias de castração, tá certo? E atualmente nós estamos utilizando também a microchipagem, tá? Devido ao consumo alto de traconazol com os animais. Aí vocês me perguntam, isso ocorre só no Rio de Janeiro? Não. Vocês veem que aqui no Brasil ela foi se espalhando. Atualmente a gente já tem casos descritos em todos esses estados que a gente colocou em vermelho, tá certo? Aqui me chama a atenção e trouxe isso para vocês prestarem atenção. No Rio Grande do Sul está acontecendo exatamente a mesma coisa que ocorreu no Rio há 10 anos atrás, que começou com 93% dos casos relacionados à transmissão zoonótica. Então, possivelmente, isso vai crescer como cresceu no Rio. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. E um outro fato interessante, porque se fala só que o problema da esporotricose em relação do Esporotrix brasiliense ocorre só no Brasil. Não é verdade. Esse trabalho foi muito interessante porque em 1986 um fungo de cultura foi identificado como Esporotrix brasiliensis na Argentina. Então ele não é de transmissão zoonótica, ele existe na natureza, tá certo? E não é só do Brasil, ele existe em outros países também. Então a gente tem que alertar para isso, tá certo? O destino dos gatos, normalmente as pessoas jogam os gatos fora, quando não tratam, quando o gato morre, eles enterram, esses procedimentos estão todos errados, tá certo? A gente continua batendo numa situação que poucas ações educativas têm sido feitas em relação a mostrar essa doença no nosso país, tá certo? E aqui a gente tem as medidas de intervenção no saneamento básico, que são fundamentais, e os cuidados sugeridos aqui, que todos vocês devem pensar nessa situação. O nosso desafio atualmente exatamente nesses casos de acumulação de animais e desses animais criados soltos, a gente está tendo conversas com várias secretarias para ver se a gente muda esse quadro lá no Rio de Janeiro, tá certo? Quem tiver interessado, porque eu estou falando super rápido, nós temos esse filminho sobre a esporotricose no Rio de Janeiro no YouTube, tá certo? E isso daqui é o meu grupo que eu gostaria de agradecer e agradecer a atenção de vocês. E eu estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigada.